Bom dia, bem-vindos a estas jornadas comemorativas do 10 de junho. Estamos no Dia de Macau. Antes de mais, apresentar e agradecer aos nossos amigos presentes nesta conversa, Dr. Salles Marques, economista, presidente do Instituto de Estudos Europeus, Miguel Sena Fernandes, advogado, presidente da Associação dos Macaenses, Carlos Moraes José, jornalista, diretor do jornal Hoje Macau, editor da editora Livros do Meio. Bem-vindos a esta conversa, obrigado a todos. O tema é a identidade, neste caso a identidade de Macau, uma cidade mista, uma cidade complexa, uma cidade que de resto discute quase todos os dias a sua identidade. Carlos, tu já escreveste muitas vezes sobre a identidade de Macau, a identidade dos macaenses, a identidade dos portugueses, dos chineses. Qual é para ti a grande questão da identidade de Macau no dia 2? Bom dia a todos. A identidade de Macau é algo bastante complexo, como tu estavas a dizer. Nós costumamos dizer que esta cidade é constituída por várias camadas, sendo que fundamentalmente, claro, a maior parte da população é de etnia chinesa, mas mesmo essa população, não tem uma identidade una, porque são pessoas que vêm de sítios diferentes da China, têm origens diferentes, até falam línguas diferentes, embora obviamente estejam unidas pelo facto de serem chinesas, têm uma escrita comum, etc. Mas Macau é uma cidade de encontros de gente de todo o mundo, portanto, e esta também é a sua riqueza. Claro que para nós entendermos a identidade de Macau temos que considerar também a sua história, e nessa história os portugueses, os macaenses, têm um papel muito importante para distinguir exatamente esta cidade do resto da China. Nesse sentido, Macau, com os seus 500 anos de história, 400 e tal anos de história, tem passado também por várias fases muito diferentes e neste momento estamos, digamos, num momento de sedimentação da cidade depois da transferência de soberania tanto da administração portuguesa para a administração chinesa em 1999. Essa transferência de soberania veio trazer modificações importantes à própria identidade da cidade. A liberalização do jogo veio modificar a paisagem, veio modificar também o tipo de relações que aqui se estabelecem. Assistimos a uma mudança através do crescimento económico das condições de vida de grande parte da população, que melhorou substancialmente essas condições de vida. Portanto, hoje vive-se, digamos, de uma forma bastante melhor do que se vivia há 25 anos, por exemplo. Grande parte da população, nomeadamente a chinesa, tem um nível de vida bastante melhor. A nível de identidade, portanto, Macau tem essa identidade móvel, por assim dizer, que vai sendo, que tem uma capacidade, é uma cidade estranha na sua capacidade de adaptação. As coisas vão mudando, o mundo vai mudando à volta e Macau, talvez um traço importante da sua identidade seja exatamente a capacidade de adaptação dos seus habitantes às novas realidades. A tolerância, a multiplicidade de ideias, a multiplicidade de costumes, a multiplicidade de modos de estar, tudo isto, digamos que cozido, tudo isto que, nessa argamassa de tolerância que Macau sempre demonstrou, que as pessoas que vivem em Macau sempre demonstraram a capacidade de viverem umas com as outras, apesar de muitas vezes não partilharem uma cultura comum, eu penso que é um dos traços importantes da sociedade de Macau. Sempre foi um dos traços mais importantes. Deixa-me pegar então em dois termos do Carlos, a tolerância e a dinâmica dos contextos históricos. Salles Marques, até que ponto é que os contextos políticos que nas últimas décadas tantas vezes mudaram em Macau são decisivos para a definição de uma identidade? Podemos falar de uma identidade de circunstâncias? Pois, eu penso que a identidade de Macau, enquanto cidade, de facto caracteriza-se
mudança e pelas dinâmicas associadas a essas mudanças. Portanto, esta cidade sofreu grandes alterações ao longo dos tempos. Começou por ser, quando foi fundada, um espaço de apenas 3,5 km, mais ou menos, não é? Ocupando cerca de metade da península de Macau, e depois foi expandindo. Ao longo de cerca de 2,5 séculos, manteve-se mais ou menos semelhante. Depois começou a península de Macau a ser toda ocupada pela administração portuguesa, como é conhecido no tempo de Ferreira de Amaral. As ilhas também começaram a ter uma presença física de Portugal. E depois, ao longo dos anos e ao longo dos séculos, manteve sempre um pouco aquela característica, por um lado, uma cidade um pouco à margem, digamos, do espaço chinês, do espaço continental, uma cidade também de um porto, apesar de ter sofrido muito, sobretudo a partir da fundação de Hong Kong, portanto, essa característica do Porto de Macau e a sua importância foi-se desvanecendo ao longo dos tempos, mas manteve sempre aquele estilo de vida, um pouco aquela ideia de uma certa, eu não diria marginalidade, mas efetivamente de um facto, de um certo ambiente de estar um pouco entre várias realidades. Não é? E, portanto, esta característica de Macau, que evidentemente tem a ver também com a sua evolução política, em certa medida manteve-se até hoje, apesar de, obviamente, com a mudança sobretudo a questão da retroversão de Macau para a China, ou, portanto, a partir de 1999 e a fundação da Região Administrativa Especial de Macau, ter-se assistido a um processo dinâmico e gradual de integração de Macau no espaço, digamos, do continente chinês, da Grande China, embora mantendo o princípio dos dois sistemas. Portanto, esse esforço de integração de Macau na região do Rio Delta das Pérolas acentuou-se, sobretudo, a partir de 2017, com a criação da região da Grande Baía, portanto, da área da Grande Baía. Nota-se a partir daí, então, um conjunto de medidas que visam reforçar, do ponto de vista institucional, a integração de Macau e, em certa medida, também de Hong Kong, portanto, no espaço da área da Grande Baía, portanto, no espaço da província de Guangdong. Porque Macau, apesar de fazer parte e, portanto, geograficamente e politicamente estar fortemente associado à província de Guangdong, teve sempre as suas características próprias e, portanto, houve sempre aqui, da parte de Macau, uma ligação, eu diria, bipolar quase. Por um lado, a província de Guangdong, mas, por outro lado, um esforço muito grande, desde o tempo já da sua fundação, não é? De uma ligação direta a Pequim, portanto, funcionando um pouco no meio de um certo equilíbrio entre essas influências, mas sem perder, obviamente, as características culturais, linguísticas, etc., de estar na província de Guangdong, nomeadamente a importância da língua cantonense e também a cultura própria do sul da China, que é a chamada cultura de Lingnan. E, portanto, todas essas características têm contribuído para que Macau mantenha, de facto, uma identidade diferente de todas as outras cidades do resto da China, e que não provém apenas da influência europeia, da influência portuguesa, mas provém também, digamos, de um conjunto de circunstâncias que têm a ver com a própria forma como os chineses estão em Macau, como o Carlos referiu, vindos de diversas províncias, e também pelo facto de Macau se ter mantido uma cidade aberta ao longo dos séculos, com influências de várias outras comunidades, outras nacionalidades, o que se nota ainda hoje, sobretudo, por exemplo, se formos apontar a importância e a relevância da comunidade filipina em Macau. Portanto, Macau tem mudado ao longo dos tempos, mas mantendo sempre alguns traços bastante distintos, traços esses que nós
eu penso, pelo menos, que devem ser fortemente preservados e defendidos, porque fazem parte, digamos, da nossa singularidade. Ok, obrigado, Miguel. Nós temos uma audiência lusófona, não é? Este webinar é focado na história das várias comunidades de língua portuguesa e, portanto, vamos evitar focar-nos demasiado na temática específica da comunidade macaense, mas não posso deixar de descer um pouco a alma das pessoas, não é? E do ponto de vista de uma cultura bilingue, não é? De uma cabeça bilingue, de uma alma bilingue, não é? Como é a dos macaenses, como é que olham hoje para a identidade de Macau nessa dualidade, por um lado virados para exterior, com influência da cultura lusófona portuguesa, por maioria de razão, e este aproximar da cultura da China, que agora parece irreversível, não é? Em vários períodos da história, a China teve aqui e ali mais influência, nomeadamente a partir dos anos 60, não é? Parece que agora este fenómeno de integração tem um horizonte gradual, mas definitivo, não haverá um regresso a um domínio da cultura política portuguesa, pelo menos. Como é que um macaense em Macau olha hoje para essa dinâmica? Antes de mais, há que precisar um ponto. Macau tem 400 anos de história e nesses 400 anos de história Macau esteve em constante adaptação dos novos tempos. Macau conheceu tempos áureos nos séculos anteriores, isto antes da fundação de Hong Kong. Conheceu muito baixos também, justamente também por causa também da fundação de Hong Kong. Portanto, passou por várias etapas, várias provações da história. Isto tem reflexos muito grandes em relação à sua comunidade. Portanto, uma das comunidades que provavelmente, das comunidades que efetivamente marcam a identidade de Macau, é a comunidade macaense, por mais tênue que ela possa ser. A comunidade macaense também teve que se adaptar, porque Macau, repara, isto está na origem da própria diáspora macaense. Macau não oferecia à sua comunidade recursos que possa suportar uma subsistência mínima, condigna, e levou muitos macaenses tivessem trilhar por outros caminhos fora da sua própria terra. Com a fundação de Hong Kong, primeira vaga, a primeira significativa vaga de imigração dos macaenses, né? Isto foi Hong Kong. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, então aí sim, grande diáspora para outras partes do mundo, principalmente na Califórnia, na Austrália, etc. Portanto, isto tudo demonstra a capacidade ou então a própria necessidade de adaptação. Macau, os macaenses tiveram durante séculos, aqueles que ficaram em Macau durante séculos tiveram sob a administração portuguesa e na perspectiva da mudança que a história lhe proporcionará, a comunidade escolheu também, e olhando para a frente, estou-me a referir, 20 anos antes da transferência de poderes, os macaenses começarem a sentir a necessidade de, mais uma vez, terem que se adaptar a uma nova realidade que passou a ser, é o uso de mais a língua chinesa, e muitos macaenses também optaram dar uma educação aos seus filhos, uma componente de língua chinesa mais forte ou mais peso. Portanto, nós estamos a comunidade macaense está em constante adaptação. Ora bem, agora, tentando entrar na tua questão, estes são os desafios, repara, quer dizer, a tendência que se vê Macau do século XXI,
com a liberalização do jogo, o equilíbrio de forças internacionais, posições da própria China em relação a outros países, a própria afirmação da China no mundo, a própria resposta da China às tradicionais forças estrangeiras, outras potências, por exemplo, faz com que também comecemos a pensar o que é que vai ser. Mas eu acredito, claro, o porvir é porvir e, portanto, não há muito que dizer, não há muito que fazer futurologia. Mas estou em crer que estamos, mais uma vez, como habitualmente é, de fazermos ter novas visões sobre o futuro. E, portanto, estou também a crer que muitos maquenses que estão aqui, a nova geração maquense, que está perfeitamente integrada, e estou a falar em termos linguísticos, nesta nova realidade de Macau, a nova geração de maquenses flui no falar mandarim, chinês, outras línguas. Por isso mesmo que não é difícil, não é nada difícil que o maquense hoje em dia vá estudar para outras partes do mundo. E, portanto, essa nova geração de maquenses provavelmente vai ficar e vai continuar a sua comunidade. O mais importante aí, isto eu sempre tenho batido, que é ter sempre a noção, a consciência da sua diferença. Que a diferença aqui é o marco, para já, a própria diferença, o sentido da diferença é o que está ao cerne da questão da identidade. Não é? É necessário que os macaenses sintam a sua diferença. Não estou a falar em termos de segregação, não estou a falar em termos de compartimentação, não estou a falar em termos de separação das outras comunidades. Não. Eu estou apenas a dizer que a comunidade macaense deve sentir que ele pertence a uma comunidade ainda que tênue, ainda que dispersa, mas é uma comunidade com características muito próprias e com um sentido de história também muito próprio. E, portanto, desde que isto aconteça, eu não tenho receio nenhum que a comunidade vá sobreviver. E, portanto, é necessário que as novas gerações abracem a ideia da diferença. E é uma diferença que faz enriquecer todo este tecido populacional. Voltando um pouco atrás, aquilo que foi dito até agora, apenas um acrescento. Macau foi sempre uma plataforma, historicamente foi sempre uma plataforma onde cabe tudo. Onde cabe tudo. Macau sobreviveu, repara, é uma terra de grandes contradições. Macau é uma terra, é uma terra irónica neste sentido. Se nós repararmos bem, não é de todo mau pensar que chegarmos a esta conclusão. De que Macau sobreviveu 400 anos num país com uma cultura monolítica, que é a cultura chinesa, que não permite, é uma cultura impermeável nestas paragens do mundo, e ter sobrevivido sob uma bandeira que não é chinesa, até por pouco tempo, 400 e tal anos, foi graças a quê? Foi graças a uma relativa insignificância de Macau. Neste sentido, Macau foi ser uma coisa tão pequena, que os países, que a grande China não se dava o trabalho de causar um incidente diplomático por causa de uma nesga de terra sua. Portanto, nunca ligou muita importância, mas desde cedo também, e por causa disto, e por causa desta mesma insignificância, os próprios chineses aproveitaram-se de Macau também para ser uma válida janela para o resto do mundo. E, portanto, se isto não é contradição, eu julgo que é uma contradição do melhor sentido da palavra. E a história provou que estas contradições fizeram com que Macau fosse uma coisa absolutamente diferente do resto da China, não é?
Macau tem esse passado histórico com estas gentes que vêm do passado, que não vêm, não houve paraquedismo histórico. Houve sim, houve sim uma coisa esporádica, só em termos de história, mas houve sempre gentes de Macau que historicamente estiveram aqui e que as autoridades chinesas assim o reconhecem, e é por isso mesmo que Macau foi escolhida como uma plataforma ideal para esta nova visão que a China tem para o mundo. Já aí vamos, Miguel, muito obrigado. Carlos, tu começaste na tolerância, demos a volta, falámos de diferença, de dinâmica histórica, de contexto, de contradições, de multiculturalidade, um melting pot num pote muito pequenino, não é? Muito denso. É possível olhar para esta multiplicidade e falar numa cultura ou em várias culturas a criarem uma? Ou seja, é possível dizer Macau tem 2 ou 3 essências culturais? Pois, eu penso que sim. Do ponto de vista, peço desculpa, do ponto de vista do pensamento que produz, do ponto de vista das obras que produz, do ponto de vista do seu discurso público, é possível identificar uma cultura de Macau? Uma cultura una de Macau, penso que não, porque exatamente como foi dito anteriormente, o que se passa é que aqui coexistem várias culturas diferentes e mesmo pensando nas culturas chinesas, elas não são unas. Eu gostava também de salientar aqui um aspecto que tem a ver com a identidade contemporânea de Macau e que assistiu-se a uma grande imigração de chineses para Macau, portanto, a partir dos anos 60 até, digamos, ao final dos anos 80, enfim, a população aumentou muito e essas pessoas vinham da China. O que acontecia era que quando se perguntavam aos chineses de Macau quem ele era, ele respondia normalmente: eu sou chinês, Chongguoyan, portanto, da China, sou da China. Agora, os seus filhos que já nasceram aqui e que tiveram um crescimento social radical, ou seja, os pais conseguiram pô-los nas universidades, hoje já têm, digamos que nesse sentido a identidade de Macau evoluiu muito ao nível da educação até da sua própria população, até dos trabalhos que já desempenham, etc. Portanto, este é um dado muito importante. E finalmente, depois da transição, depois da transferência de soberania, começa perguntando à população de Macau quem eles são, já se ouve dizer da parte dos chineses que são pessoas de Macau, portanto, Omunian e não só Chongguoyan. Portanto, isto é um dado que eu considero que é importante, porque estes que nasceram aqui, que aqui estudaram na universidade, receberam influências que os pais não tinham recebido. Portanto, receberam influências, digamos, do contexto geral da cidade de Macau e da sua abertura ao mundo. Portanto, são pessoas já de tipo diferente. E isto vai ser importante para o futuro e para a manutenção de uma identidade própria de Macau e não da sua integração, digamos, que cega e completa no continente chinês. Portanto, Macau conservará, do meu ponto de vista, as suas características. Por isto também é importante realçar o papel da comunidade macaense, que é, digamos, o grande sustentáculo da cidade desde o princípio, desde a sua fundação. Macau, como se sabe, estava bastante separado do resto do mundo lusófono, do mundo do Império Português, se quisermos. Havia uma grande distância, não havia um apoio direto, e foi sempre a comunidade macaense, digamos, que manteve esta cidade à tona, que manteve esta cidade com as suas características próprias e que nos permitiu, por exemplo, permitiu a mim e a ti chegarmos aqui nos anos 90 e encontrarmos, digamos, um terreno onde pisar, um terreno que até nos é familiar, de alguma maneira, que é uma coisa estranhíssima se considerarmos a força enorme que a cultura chinesa tem. E como dizia o Miguel, é muito bem, uma cultura de algum modo impermeável. Só que os macaenses, ao longo deste tempo todo, tiveram a arte, tiveram a capacidade, a diplomacia para manter esta cidade, digamos, diferente e ser uma cidade que consegue acolher todo o tipo de cultura, de alguma maneira. Eu vou, enfim, quem for católico vai à igreja, quem
quem acredita nas religiões populares chinesas vai aos templos, quem quiser não vai a lado nenhum. E isso não é um problema, nunca foi um problema. Portanto, Ou vão a isso todos os também sítios. Ou vão a todos os sítios. ou vão a todos os sítios, exatamente. Também vão aos casinos, também vão onde se quiser. Portanto, A todos os e cultos. ninguém. A todos os cultos. Mas o que é interessante é que ninguém aponta o dedo, não há aqui, digamos, um ressabiamento, não há aqui a minha religião é melhor que a tua, portanto há uma superioridade de alguma maneira por haver uma crença numa coisa ou noutra. E isto por isso é que eu insisti desde o princípio na questão da tolerância, que foi isso que eu senti, que era possível em Macau, em camadas diferentes, que muitas vezes parece que não se tocam, e agora este aspecto que eu vou dizer acho que é importante, porque acho que um dos traços da identidade de Macau é, apesar de serem culturas que aqui coexistem e muitas vezes não se tocam, elas precisam umas das outras, de alguma maneira, para se sentirem em Macau e serem de Macau. Ou seja, eu preciso de saber que existe ali a outra cultura para eu sentir que estou nesta cidade, numa cidade onde existe a liberdade, onde existe a capacidade de expressão de cada um e que essa capacidade de expressão, digamos, não ofende o outro, não afeta o outro. Macau é, de algum modo, como dizia o professor José Armando Saraiva depois da sua visita aqui, um exemplo para o mundo. Se todo o mundo, se em todo o lado do mundo as pessoas agissem como nós agimos aqui em Macau em relação à diferença, este mundo seria muito mais pacífico, seria muito mais tolerante e se calhar não haveria metade nem um quarto dos problemas que nós hoje encontramos em muitos países. Deixa-me insistir nesse ponto, se me permites. Sendo uma cidade, enfim, muito marcada pela presença, pela chegada dos portugueses e dominada politicamente pelos portugueses durante tantos séculos, contudo, ao lado do gigante chinês, portanto, não sendo possível afirmar exclusivamente uma cultura, não é? Porque os portugueses não tinham essa dimensão e, no fundo, a China também permitiu que essa sua cultura poderosa e impermeável não afogasse a cultura portuguesa. Passámos, provavelmente, lanço-te este desafio, a uma dimensão ética, ou seja, não querendo nenhuma das culturas de Macau afirmar-se sobre as outras, aprenderam a dar-se umas com as outras. É essa tentação de permitir os outros, não é? E estabelecer uma relação e não uma afirmação que marca a cultura de Macau? É essa a tolerância de Macau? Sim, eu penso que sim, eu penso que o que acontece é, faz parte da cultura de Macau permitir o outro, permitir que o outro exista, tenha a sua vida, independentemente da minha, pode até não haver relação nenhuma a não ser naquilo que depois é fundamental, como por exemplo os negócios, ou como por exemplo pronto, partilhar espaços comuns, etc. Mas que não, quer dizer, o facto de termos culturas diferentes nunca foi impedimento para que as pessoas não olhassem umas para as outras com respeito ou e por vezes com amizade, etc, etc. Mas desde que cada um respeite a cultura do outro. Portanto, e é isso que eu penso que tem sido o exemplo aqui em Macau e isso deve-se em grande parte à comunidade macaense que soube sempre, nos momentos mais difíceis, encontrar os equilíbrios necessários e isso tem sido muito, muito importante, penso eu. E eu, por exemplo, como português que vim de Portugal, quando tenho dúvidas sobre Macau, sobre o que é que vai ser o futuro, sobre como é que até devo encarar o futuro, muitas vezes consulto os meus amigos macaenses porque eles sim sentem, muitas vezes até, digamos, não de uma forma totalmente consciente, mas de uma forma, digamos, quase instintiva, quais é que são os melhores passos a dar. E quando eu digo aqui o instintivo é, digamos, uma genética histórica. E isto é muito importante. A partir dos anos 60, a comunidade macaense, como também já foi dito, soube se aproximar mais da comunidade chinesa, compreendendo que a mudança vinha aí, mas não era o fim. E, portanto, se há uma presença, digamos, lusitana, portuguesa aqui há 450 anos, eu penso que ela pode continuar por mais 450 anos, desde que as coisas
permaneçam como têm permanecido e com as adaptações necessárias, com certeza. Obviamente que a China é um país fortíssimo e nós estamos a assistir na nossa vida, digamos, ao despertar da China, aquilo que se dizia no século XIX ia fazer tremer o mundo e como está a acontecer. Portanto, é de esperar que cada vez mais a cultura chinesa, a influência chinesa aqui tenha um papel muito importante e isso, agora nós também temos que saber adaptar a isso e nós próprios nos adaptar a isso e eu não acredito que características muito próprias de Macau, culturais, por exemplo, a sua gastronomia, por exemplo, o facto da língua portuguesa continuar a existir, o facto da língua portuguesa ser fundamental também para a identidade de Macau, apesar de não ser falada pela maioria da população, mas não interessa, a sua presença aqui não deixa de ser um traço fundamental para a identidade de Macau, mas a existência desse traço também depende de nós e depende daqueles que cá estão, dos portugueses, dos macaenses, saberem ler a China em português. Portanto, eu acho que é fundamental fazer esse trabalho e depois transmitir para fora também essa leitura que nós conseguimos fazer. Não é uma leitura que divide o mundo em dois, mas sim uma leitura inclusiva. É isso que sempre Macau soube fazer, foi em vez de excluir, em vez de dizer eu não quero, portanto, muitas vezes as identidades são baseadas no não, eu acho que Macau tem uma identidade baseada no mais, ou seja, mais e mais, portanto, mais inclusão e menos exclusão. E isso parece-me que é também um traço fundamental desta identidade que nós estamos aqui a falar. Ok, eu prometo na ronda final voltar ao nós e ao eu no contributo para a identidade de Macau. Salles Marques, vou tentar uma pergunta complexa, daquelas que tu gostas, juntando o seguinte. Macau é uma cidade de jogo e, portanto, do ponto de vista económico, não é? É muito marcado por uma determinada indústria, embora se fale muito da diversificação económica, a verdade é que o PIB é esmagadoramente criado à volta de uma indústria. Do ponto de vista geoestratégico, a própria China define um abraço largo, ou se quisermos, dois lados no contributo para a identidade económica e geoestratégica de Macau, que é a plataforma lusófona, as relações da China, não só com Portugal, mas com todos os países de língua portuguesa, e do outro lado a integração regional, a Grande Baía como o sítio, o local para onde Macau se pode expandir e criar novas atividades. Como é que olhas para este tripé, do ponto de vista económico, a força do jogo, do ponto de vista estratégico, a integração regional e este lado externo de relações internacionais como vetores da formação de uma identidade? Esta é uma questão muito interessante. De facto, é uma questão para a qual acho que pode haver várias perspectivas, mas a minha é a seguinte. Portanto, por um lado, é preciso ver que a importância do jogo em Macau resulta também da sua história económica, nomeadamente, não é? A partir do momento em que se perdeu a importância do Porto de Macau, isto em meados do século XIX, começaram a ser introduzidos os chamados monopólios, não é? Portanto, os monopólios, os exclusivos, isto e daquilo, e, portanto, o governo de Macau, desde o tempo do Ferreira de Amaral, nomeadamente com a liberação, com a abertura do Porto de Macau, começou a depender, digamos, das receitas provindas dessas licenças. Portanto, isto é uma coisa muito longa, não é? Esta forma do governo de Macau, digamos, constituir as suas finanças, reside muito nessa atribuição dos exclusivos. E, portanto, Macau passou por várias fases, obviamente. Até houve uma fase de industrialização, houve uma fase até em que a indústria exportadora teve alguma importância, nomeadamente nos anos 60, 70, até, de certa maneira, nos anos 80.
mas depois começou a perder a competitividade, naturalmente, com a abertura da China, pronto, não era mais económico, ou logicamente, ou racionalmente económico a produzir aqui em Macau aquelas manufaturas de textos, etc, etc. E, portanto, a partir de certa altura, a economia de serviços começou a ser preponderante em Macau, e então, com a abertura do jogo, portanto, passando de uma situação de monopólio por uma situação de, podemos chamar de oligopólio ou coisa parecida, mas de várias licenças, e com a abertura da China e o apoio da China, é preciso pensar também nisso, que é, a partir de 2003, a China liberalizou a saída dos turistas chineses para o espaço de Macau e Hong Kong, através dos acordos chamados CEPA, não é? E, portanto, a partir daí houve uma explosão. E aquilo que era inicialmente uma aposta do governo de Macau para a liberalização do jogo, mas eventualmente com uma perspectiva muito mais modesta daquilo que poderia acontecer, enfim, ultrapassou tudo aquilo que era possível imaginar. E, portanto, Macau é aquilo que é hoje o maior destino do jogo do mundo, muito maior do que Las Vegas, do que o estado de Nevada, etc, etc. Portanto, essa situação, essa realidade económica é algo que está presente e que vai continuar presente e que vai continuar a ser o sustentáculo económico de Macau. Todavia, associado ao jogo, existem, digamos, outros aspectos que não são tão positivos, nomeadamente questões relacionadas eventualmente com a transparência dos movimentos de capital, etc, etc, que a própria China considera uma questão importante até do ponto de vista da segurança nacional. Portanto, a China tem tido uma atitude de apertar, entre aspas, o movimento de capitais, sobretudo a fuga de capitais, e procurar controlar essa situação, e isso tudo, obviamente, também tem efeitos sobre o fluxo de capitais para Macau e a sua aplicação, nomeadamente no jogo, não é? Portanto, aquilo que Macau neste momento está a precisar, efetivamente, é de diversificação. E essa diversificação económica não resulta apenas da importância monumental do setor de jogo na economia de Macau, resulta também de uma exigência do próprio Estado chinês, que tem a ver, como eu disse, com a sua perspectiva da sua própria segurança, do ponto de vista da segurança nacional, mas também do ponto de vista, digamos, do funcionamento do mercado mais global da China e da sua relação com o mundo, não é? Portanto, a lusofonia e a Grande Baía são os dois caminhos dessa A questão da lusofonia resulta quase de uma ironia, de uma situação de facto muito, muito interessante, que é, pouco tempo depois, não é? Portanto, nós estamos aqui, todos nós fizemos a transição, sabemos mais ou menos como é que as coisas se passaram logo a seguir a 1999, e passar pouco tempo, em 2003, mas isto obviamente já com um processo iniciado anteriormente, Macau passou a ser a plataforma para as relações económicas e comerciais entre a China e os países da língua portuguesa, que hoje em dia até tem uma expressão mais abrangente, porque envolve também, por exemplo, a questão da cultura e da educação, etc, etc. Portanto, o que acontece? Acontece que a China, passado muito pouco tempo daquilo que poderíamos chamar uma descolonização, em termos, digamos, às vezes os termos pós-coloniais utilizam essa perspectiva, não é? Mas, de qualquer forma, depois da saída de Portugal de Macau, depois de tudo isso, a China pega ou toma ou absorve a língua e a cultura portuguesa, fazendo dela um instrumento para a sua própria política externa, o que é uma coisa absolutamente fenomenal. Quer dizer, mostra, por um lado, como é que... E única, não é? Única. Como é que a China tem um pragmatismo, exatamente, fortíssimo, e, por outro lado, como é que Macau passa a entrar na estratégia da ligação da China, obviamente
à Europa, por um lado, através de Portugal, com a União Europeia, com a América Latina, com o Mercosul, através do Brasil, e com o continente africano, através de todos os países de língua portuguesa em África, com exceção de São Tomé e Príncipe, numa primeira fase, mas agora já também completamente integrado. E depois, é claro, Timor-Leste, numa outra perspectiva muito mais regional, que tem a ver também com a ASEAN, etc, etc. Portanto, a questão da língua portuguesa assume uma importância na China incrível, quer dizer, ninguém poderia imaginar, eventualmente, como é que 2 anos ou 3 anos passados, depois da transferência da administração portanto, e da assunção completa da soberania chinesa sobre Macau, a língua portuguesa passa a ser um instrumento de política externa da China. Não só a língua, mas também a cultura. Não é? E, portanto, eu acho que essa componente é o elemento mais rico daquilo que podemos chamar o espaço da intervenção externa de Macau. O espaço onde Macau se pode desenvolver, sendo útil para a China e tendo um perfil muito próprio também nas suas relações com o exterior. Porque, de facto, Macau, através da sua lei básica, tem um conjunto, digamos, de privilégios ou de possibilidades do ponto de vista do seu relacionamento externo, e esses privilégios, essas possibilidades, traduzem-se da forma mais, eu diria, mais importante na sua ligação com os países de língua portuguesa. E essa ligação, muitas vezes, não é suficientemente entendida, mas se formos ver aquilo que são as responsabilidades de Macau atribuídas no plano da Grande Baía, bem como aquelas que são as expectativas de Macau, nomeadamente na sua participação no grande projeto chinês, no grande projeto de relacionamento da China com o mundo, que é uma faixa, uma rota, aquilo que encontramos de permanente, de comum e de mais significativo é exatamente a ligação de Macau com os países de língua portuguesa. Portanto, essa é de facto aquela dimensão em que Macau tem que apostar. E Macau tem que apostar, e portanto é uma aposta que é global, que é para todas as pessoas de Macau. Não são só para os portugueses, não é só para o governo de Macau, é para toda a população de Macau, porque só assim é que poderá funcionar. Porque é uma aposta que depende não apenas do esforço, da boa vontade, ou do que é que seja das entidades governamentais, mas é uma aposta que depende fundamentalmente da participação privada, porque só essa participação privada pode depois dar uma expressão económica real àquilo que são as relações económicas e comerciais de Macau com os países de língua portuguesa. Obviamente poderão haver mecanismos, até do ponto de vista financeiro, em que o governo de Macau tenha uma grande participação, mas todo esse tipo de plataformas depende sempre da iniciativa privada, depende também da liberalidade e da vontade dos particulares em tirarem o melhor partido possível, digamos, dessas oportunidades. Miguel, para além das questões culturais, para além das questões linguísticas, deixa-me aproveitar a tua alma jurídica para falar também dessa identidade, não é? Macau tem uma lei básica, há quem lhe chame uma mini-constituição, penso que para o público externo é fácil perceber isso, depende naturalmente da Constituição chinesa, mas tem um enorme grau de autonomia e essa identidade de Macau também é muito definida pelo seu sistema jurídico, que é um sistema jurídico também ele único no mundo, também com essas duas asas, se quiseres, há uma tendência para a integração regional e, portanto, temos aqui em Anqing, na Ilha da Montanha, aqui ao lado, já um sistema jurídico triplo, escritórios com advogados de Macau com cultura portuguesa, que têm sócios de Hong Kong e sócios da China, portanto está-se a ensaiar um novo sistema jurídico triplo
e há esse segundo sistema, não é? Que marca a diferença em relação à China, muito formado pela lei de inspiração portuguesa, se quisermos, pelos códigos, os grandes códigos portugueses. Para quem não conhece Macau tão bem como nós, se pudesses em 5, 6 minutos explicar às pessoas esta identidade jurídica de Macau, também penso que importa. Sim, de facto é um sistema jurídico único, para já nesta área do mundo. Eu recordo-me que, se não estou em erro, vigorou, é um sistema jurídico que vigorou até bastante tarde em Goa, mesmo em Goa, pelo menos o direito sucessório, que, que vem praticamente do Código de 66, vigorou durante muito tempo. Agora já não tenho presente se ainda continua a vigorar o mesmo direito sucessório de raiz portuguesa. Portanto, Macau, de facto, tem esta identidade, que é uma identidade jurídica, um sistema jurídico que é único. Aliás, o próprio sistema jurídico, baseado em códigos, direito codificado, é algo que é intocável, é algo que se tornou intocável pelos próprios juristas que são de Macau e todos os juristas que vêm do continente e que se debruçam sobre o estudo do sistema jurídico, o sistema legal de Macau. Tem inspirado outras soluções legislativas também no próprio continente. Claro que a lógica legal do continente é muito diferente do nosso, mas de facto Macau continua a ter esta como é que vou dizer, esta legitimidade de se afirmar como um sistema único. Já em Hong Kong, as coisas têm muito de inspiração do common law. Por exemplo, os advogados, os juristas de Hong Kong não entendem porque ainda continuamos a utilizar um sistema um bocado arcaico, digamos, de codificação. Mas é algo que é rejeitado em Macau justamente por causa da ideia da certeza do direito, da segurança do direito. Isto é tão importante, por exemplo, para uma sociedade como a sociedade chinesa, por exemplo. A ideia da certeza do direito e as coisas que estão no código, a ideia da hierarquia das leis, mas uma hierarquia visível, não é algo que esteja na doutrina ou que esteja nas grandes opiniões dos juristas, mas é algo que esteja codificado. Claro que a linguagem num código é diferente, a linguagem num código é uma linguagem muito trabalhada, muito alicerçada pela opinião dos jurisconsultos que formaram a codificação da lei. É evidente que a própria linguagem não é acessível, não é à primeira, mas seja como for, a ideia de que existe aquela lei escrita que está ali para se consultar, pelo menos uma ponto de partida para uma interpretação. Portanto, isto é algo que os próprios chineses, o próprio sistema legal do continente não tem. Portanto, eu acho que isto continua a ser um motivo de orgulho. Não é porque, repara só, não falo por mim, claro que eu tenho uma formação jurídica portuguesa, formei-me em Lisboa, mas eu estou-me a referir de juristas que estão de formação local, que têm uma grande admiração, por exemplo, quando se apercebem da lógica da codificação para o todo o entender do direito, a própria filosofia do direito, é algo de admirável. E muitos, por exemplo, formandos que preferem ir a Portugal justamente para aprofundarem o estudo do direito. Não é estudar o direito português tal como o direito português, mas é o entender o direito
esta maneira de ver o direito, esta maneira de conceber um sistema legal, esta maneira de ter uma visão jurídica das coisas que é muito próprio aqui da terra. Portanto, continua, voltando aqui em Macau, toda uma linha filosófica, podemos chamar, uma visão do direito em Macau, é de inspiração portuguesa, mas hoje em dia, já com o trabalho da jurisprudência, entretanto formada, portanto, foram 20 anos ou mais de jurisprudência local, já se pode falar de um direito local baseado nestes códigos de inspiração portuguesa. Nós estamos a ver o Código Civil, estamos a ver o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Nós estamos a ver esses códigos todos tal e qual como nós estudamos, como eu estudei, por exemplo, em Lisboa. Mas a maneira de se trabalhar o código, a maneira como se aplica a lei, a maneira como se vê esta lei na vida prática, na resolução de uma controvérsia jurídica, nós temos algo de local, o que é fantástico. Portanto, oxalá que Macau, isso independentemente que haja essas experiências de direito tripartido, como tu queiras chamar, em Engim, uma coisa certa é que, pelo menos, este direito todo, mais uma vez, de inspiração portuguesa, é o tal direito que confere ainda segurança. Ainda confere algo em que se pode ancorar quando nós estamos à deriva, não sabemos que visão a ter, por exemplo, em várias questões, desde as questões mais simples até questões mais profundas. Portanto, isto é um fator que é valorizado. Obviamente que nós, juristas, que trabalhamos com esta lei, claro que nós abraçamos a todo custo, mas eu estou-me a referir, principalmente os estudiosos, os comparatistas em direito, continuam a considerar que este tipo de direito é uma experiência única, para a sua própria cultura jurídica, é uma experiência única e que a todo custo deve ser preservado. Portanto, nós estamos bem, apesar de agora começarmos a assistir um novo rumo, digamos, para Macau, não é? Portanto, nós assistimos já todos os dias, não é? A pandemia não veio para nada. Veio Obrigado, Miguel. Para um lançamento. Obrigado. Nós já vamos com uma hora de debate. Eu próprio estou a ouvir-vos um pouco excitado, este tema é infinito, não é? E sempre com receio de cortar raciocínios que são importantes e que nem sempre se fazem com este tipo de reflexão, mas eu prometi controlar o tempo e, portanto, vou propor uma ronda final, talvez um pouco mais pessoalizada, ou pelo menos no sentido em que também somos pessoas, também temos determinado tipo de atividades e, portanto, uma ronda final em que olhássemos para a identidade da cidade a partir daquilo que somos e daquilo que fazemos. Carlos é um homem de cultura, de letras, dos jornais, das traduções. Carlos, qual é hoje o papel, se quiseres mais lato, das indústrias criativas ou da produção cultural no fermento dessa identidade da cidade, enfim, talvez olhando para o futuro? Pois, por um lado, vamos ver, temos a comunidade portuguesa, não é? A comunidade de falantes de português, mas que estamos na China. Portanto, eu penso que há alguma, até no sentido em que Macau é uma plataforma para os países lusófonos, portanto, a importância de algum modo, traduzir a China. Infelizmente, que a nossa sinologia sobre a China, apesar de termos sido o primeiro povo europeu a entrar em contacto com o país do meio, com este império, a nossa sinologia tem sido bastante pobre, tem havido muito pouco trabalho, muito pouco investimento da parte do Estado português
nessa sinologia, ao contrário de outros Estados europeus, como a França, ou como a Inglaterra, ou como até a Alemanha, etc. Portanto, eu penso que é necessário relançar a sinologia portuguesa. E Macau poderia ter sido uma base para isso, Macau deveria ter sido uma base para isso, infelizmente isto não foi entendido e foi preciso, digamos que a própria China tenha visto em Macau essa possibilidade de Macau ser uma plataforma para levar a China aos países lusófonos. E isso pode ser, digamos que, uma das razões que nos fazem aqui estar, um dos motivos que nos permitem aqui estar. Em relação, só queria fazer um pequeno parênteses em relação ao que o Miguel tinha dito, só para sublinhar um aspecto, que é o lado também humanista do direito de Macau. Em Macau não existe pena de morte nem prisão perpétua, portanto, ao contrário da China, não é? E até de Hong Kong. Portanto, esse lado humanista também é de realçar, penso eu, que é uma influência, obviamente, do Portugal pelo pós-25 de Abril e que é muito importante. Agora, voltando à tua questão. Falavas na ponte do conhecimento, não é? A sinologia, não é? Macau apostar no conhecimento da China para transmitir a lusofonia e se calhar vice-versa, não é? Sim, exatamente, e também vice-versa. Portanto, também pode ser através de Macau que a lusofonia pode entrar na China, digamos, com outro vigor. E isso, eu penso que é o trabalho que nós estamos aqui a desenvolver, é o trabalho que tem que ser mais desenvolvido. Volto a dizer que é pena que em Portugal isto não tenha sido entendido e ainda hoje, digamos que não existe, apesar de já haver mais algumas coisas, mas ainda há muito pouca gente a falar chinês em Portugal, ainda há muito pouca gente que percebe a importância global da China neste momento e sobretudo aquela que a China vai ter no futuro. Para o Agostinho da Silva disse uma vez que, portanto, os portugueses tinham levado a Europa para a China, os valores europeus, etc, etc. E se calhar nós agora temos de ser os tradutores dos valores chineses para a Europa, para o Ocidente. Porque a verdade é que trata-se de, entre o Ocidente e o Oriente, existem muitos abismos, existe muita incompreensão, e a incompreensão traz a desconfiança, traz a distância. E eu penso que para o futuro do mundo, um mundo que é global, e portanto somos, ao fim e ao cabo, como dizem os chineses, uma comunidade global de futuro partilhado, nós todos neste planeta, como agora a pandemia demonstrou, vamos partilhar o futuro e, portanto, é importante que essa desconfiança seja atenuada e essa desconfiança só pode ser atenuada não é através do comércio, não é através da política, é muito mais através da cultura e das pessoas. E nesse sentido eu penso que nós podemos desempenhar aqui, se bem com um pequeno papel, mas pronto, é uma pequena pegada que podemos deixar na história, que podemos deixar nas relações entre os povos. E foi isso que afinal os portugueses também sempre fizeram ao longo da história, foi ligar o mundo, foi trazer as plantas da América para a Europa e para a China, foi trazer os costumes, foi trazer culinárias diferentes e pô-las em contacto, fazer fusões entre pessoas e valores. E, portanto, eu penso que podemos aqui desempenhar um pequeno papel exatamente nessa fusão que vai ser a construção do futuro. O mundo do futuro não vai ser um mundo unificado, vai ser um mundo que vai ter que ter esta tolerância. Macau é exemplo. As pessoas vão ter que se tolerar umas às outras, não vamos todos ser iguais, vamos todos até, espero eu, que ser diferentes, mas que entendamos que essa diferença é parte da nossa riqueza e não parte da nossa pobreza. Portanto, penso que é esse o papel que nós aqui podemos continuar a desempenhar, é um papel de unir, portanto, o papel no fundo do amor, o papel de criar laços e não de destruir laços, o papel de dizer mais e sim e não dizer não e não quero. Portanto, eu penso que nesse sentido a nossa presença aqui em Macau pode-se revestir desta importância, que, enfim, à nossa dimensão, mas de qualquer modo podemos ser aqui o exemplo dos encontros, da tolerância, etc. Salles Marques, neste mesmo contexto, como um pensador estratégico, um economista, um homem que muitas vezes reflete sobre estas novas realidades de Macau, desde a formação do seu PIB aos seus contextos geoestratégicos, de facto Macau
tem hoje guidelines que são estabelecidas com respeito pela sua história e pela sua dinâmica, mas em rigor não por si próprias, não é? O projeto de ligar a China à lusofonia chega a Macau vindo da China, o projeto da Grande Baía, da integração de Macau na Grande Baía é por maioria de razão também o respeito pela própria circunstância geográfica de Macau, mas também não é uma ideia de Macau para si mesmo, num sítio pequeno, dominado por ideias tão fortes e com as limitações naturais de massa crítica de uma terra deste tamanho. Como é que Macau pode estabelecer para si próprio uma ideia de futuro dentro destes guiões que no fundo já estão marcados? O que acontece é que, de facto, essas grandes ideias são planos nacionais, em que a participação de Macau não é muito clara, portanto, quanto à sua definição. Todavia, não deixa de ser interessante verificar que, dentre as 3 ou 4 grandes linhas de direção que foram traçadas, pelo menos há 2 que se adaptam perfeitamente às características da identidade de Macau. Uma, já nós falámos, com bastante desenvolvimento, que tem a ver com o papel de Macau no relacionamento entre a China e os países de língua portuguesa. E a segunda diretiva tem a ver com o lugar de Macau como um ponto de diálogo intercultural. Ponto de diálogo intercultural entre a cultura chinesa e as outras culturas. E julgo que há aí enorme potencial. Muitas vezes eu julgo que essas diretrizes também não são suficientemente conhecidas, divulgadas, até estudadas entre a própria elite de Macau e, obviamente, a própria população. Porque, de facto, pouco se fala disso, pouco se fala dessa última característica que abre inúmeras portas para Macau, dentro daquilo que o Carlos há pouco já referiu, mas que também mostra como é que, perante a nação chinesa, Macau tem esse lugar tão particular, tão especial no relacionamento entre culturas. E, portanto, isso pode criar inúmeras hipóteses, até comerciais, de negócios, económicas, etc. Por exemplo, uma ideia que tem sido aflorada é a de que Macau poderia ser o espaço onde se entrecruzassem os conteúdos, não é? Por exemplo, dos mídias portugueses ou de língua portuguesa e chinesas. Já está a acontecer. Não é? Seja numa extensão muito mais alargada aos vários, ao cinema, à televisão, à literatura, a tantos outros aspectos. Poder-se-ia, eu uma vez ouvi alguém, até um chinês, dizer, porque é que não fazer aqui, digamos, quase uma grande fábrica de traduções, não é? Uma grande indústria, entre aspas, de traduções e também de uma certa adaptação, eventualmente, entre esses diferentes conteúdos. Portanto, de circulação de ideias, circulação de informação, etc., etc. Portanto, existem aqui diversas possibilidades e, obviamente, há uma que também, uma vez que estou ligado à área do ensino, que é a de atração. Aliás, existe no próprio plano da Grande Baía a atração para Macau de universidades estrangeiras, incluindo as portuguesas, que fizessem aqui, talvez na Ilha da Montanha, bom, isso é outra questão, porque o espaço não é muito, não é? Campos onde enfim, se processasse aquilo que se faz, por exemplo, em Singapura, não é? E em algumas cidades da China também. Mas Macau poderia ser um hub do ensino superior e da investigação.
Portanto, esse é outro dos aspectos. Portanto, há aqui diversas possibilidades que espero eu, no futuro, quando a situação que estamos hoje a viver estabilizar e a economia retomar e houver, digamos, tempo, espaço para se pensar mais do ponto de vista estratégico, que Macau efetivamente tome essas oportunidades em conta e não façam apenas dessas oportunidades e dessas ideias, digamos, slogans muito bonitos que depois não são concretizados, porque eu acho que há aqui muito trabalho a fazer e também é evidente que, olhando para esses desafios que nós temos, terá que haver também uma maior abertura no sentido de atrair pessoas, os chamados talentos para Macau, não é? Porque, efetivamente, todas essas coisas exigem capital humano que Macau, por enquanto, ainda não tem em número suficiente. Portanto, acho que há aqui muito espaço para se desenvolver do ponto de vista do papel de Macau na China, em geral, na província de Guangdong em particular e nesta área da Grande Baía, contribuindo efetivamente, porque é isso que se pretende, não é? Para que num futuro não muito distante, porque o horizonte temporal do projeto da Grande Baía é 2035, não é? Num futuro não muito distante, Macau, cumprindo o seu papel, ajuda a Grande Baía a cumprir a sua função estratégica. Ok, muito obrigado. Miguel, nós vamos terminar contigo e portanto, permite-me um minutozinho de síntese para enquadrar a pergunta final que te vou fazer. É uma pergunta de 1 minuto? Não, eu é Vais que faço... levar 1 minuto para fazer a pergunta. E depois, calma. Não, 1 minuto para a pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Isto porquê? Porque eu estava aqui a pensar em tudo isto que eu vi. E é curioso que 20 anos depois da transição de poder, não é? Estamos numa conversa com pessoas que se conhecem todas há muito tempo, mas que vivem realidades diferentes e que têm histórias diferentes e até visões naturalmente diferentes do que vai acontecer, mas há de comum uma firmeza nos valores de Macau, no sentido em que os seus traços de identidade são valorativos, são positivos, não são um problema nem estão ameaçados, e um discurso de ambição e de oportunidades, de muitas coisas que não estão feitas e que podem ser feitas, e portanto não há uma angústia de identidade, eu pelo menos não a sinto nesta conversa, e aliás tu, penso que na tua primeira intervenção dizias não vejo nenhum problema para o futuro da comunidade macaense, e eu queria terminar por aí, porque o papel da comunidade bilingue, da comunidade aqui nascida, e que vive as duas histórias de uma maneira muito particular, é incontornável na formatação do futuro, essa ambição, essa tranquilidade, essa energia que a comunidade macaense sente antes das outras, porque vive primeiro as duas realidades, será também esse um motor da identidade futura de Macau? Eu acho que sim. Eu acho que sim, nitidamente. Se bem que as novas gerações, se calhar, não têm essa consciência da sua importância histórica. Isto talvez seja um pouco um lamento, mas eu julgo que sim. Eu diria muitas vezes que a comunidade macaense provavelmente seria a comunidade com mais legitimidade em Macau. Eu estou a falar em termos históricos. Enquanto os chineses, nós não podemos falar de chineses, uma única comunidade, o Carlos disse já muito bem, são várias comunidades chinesas, e serviram sempre Macau como um ponto de passagem. E, portanto, as comunidades
vieram, foram-se embora, voltaram, foram-se embora também, e isto durante os séculos, e portanto Macau houve sempre uma renovação da população. Mas a comunidade macaense esteve sempre aí, claro que houve várias gerações de macaenses, da minha família, por exemplo. A minha família está, pelo menos, nós ostentamos o Palito Fernandes há 270 anos. Portanto, mas houve, apesar da renovação, apesar da imigração de vários, das grandes prolos, digamos, não é? Mas a comunidade, enquanto comunidade, esteve sempre em Macau. Portanto, houve um enraizamento secular, multissecular, em Macau, e, portanto, eu falo de alguma legitimidade. Claro que os tempos de hoje são completamente diferentes e seria ilusório ignorar. A comunidade macaense, hoje em dia, enfrenta a realidade, o mundo, de maneira completamente diferente. Tem outras visões, uma visão muito diversificada do mundo. Se calhar também muitos estão justamente por causa, é sempre a mesma história de Macau não ter os tais recursos que permitam às pessoas sonhar um pouco mais do que aquilo que a própria terra tem. E, portanto, muitos da nova geração, isto sem qualquer exceção, também trilham por outros caminhos, noutras partes do mundo, preparam-se para isto. A questão que eu volto a pôr, que eu volto sempre a pisar, apesar das escolhas, apesar das opções, apesar disto tudo que cada macaense pode ter para a sua própria vida, para o seu próprio projeto pessoal, é fundamental que essa pessoa, para as gerações vindouras, por exemplo, tenha percepção da diferença. Enquanto houver essa noção de diferença, enquanto houver essa noção, essa consciência de comunidade com características próprias, com uma identidade que ninguém sabe como defini-la, mas ela está lá. Então, tendo isto, nós vamos sobreviver. E ao sobreviver, e a comunidade ao sobreviver, a comunidade em todo Macau, por exemplo, isto é uma mais-valia para Macau. Se Macau quer ser tal plataforma, isso é tal plataforma de entendimento com os outros países, com os países lusófonos, por exemplo, não é? Que nós estamos no início ainda, repara, quer dizer, já se passaram quase 20 anos sobre a ideia da plataforma, não é? Imagina, estamos nitidamente no início da grande pujança que a China pretende ter neste aspecto. Se Macau quer ser esta plataforma, então é fundamental que isto não se perca. Isto não se perca, porque é precisamente esta identidade que vai ser este grande motor para que Macau, sendo uma cidade única, possa efetivamente afirmar-se também como uma cidade especial da China, mas integrado ou integrável no mundo lusófono. Não é? Portanto, se assim então, claro, cumpriu-se o desiderato, repara, e portanto isto seria fantástico. Obrigado, Miguel. Eu vou-me despedir, vou terminar esta conversa. Agradeço-vos a todos terem parado amanhã para estarmos juntos a refletir. Para mim é sempre um prazer ter conversas destas abertas, livres, não pré-combinadas. Isto também é a identidade de Macau. Para quem nos está a ouvir lá fora, nós fazemos assim. Vou aproveitar na despedida para fazer aqui um pouco de publicidade. Para quem está fora de Macau e ouviu esta conversa e tem mais curiosidade, há 4 jornais portugueses de língua portuguesa em Macau, estão todos na net. O Carlos é diretor de o Hoje Macau, há o Ponto Final, há a Tribuna de Macau, há o Clarim, que é de inspiração católica, há o Plataforma,
que é onde eu trabalho, que é bilingue. Vão à net, leiam. Macau está sempre disponível para falar com o exterior. Obrigado a todos. E sem preconceitos. E sem preconceitos. Em português. Em português. Obrigado. 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 Adeus.